Gente, que isso? Boa noite, meu povo. Vocês não jantaram, não? Eu também não jantei, tá? Também não jantei, nem sei nem o que vou jantar. Mas a gente faz um mexido, né, Pri? Bom ver aqui você de novo, saudade de você. A Pri fez uma cirurgia aí na coluna, estava em recuperação. E aí, tá joia? As dores foram embora? Aleluia, glória a Deus. Que bom. Porque se tem uma coisa que tira a nossa paz é dor, né? Eu estava esses tempos atrás, aí tem mais ou menos, acho que uns 20 dias, com uma dor aqui, no ouvido, no maxilar, e doía, ia só de noite. Doía. Aí tomava remédio para dor de dente, nada. Eu olhava o ouvido e nada. Aí procurei um bucomaxilo. Maxilo, ele falou que era um negócio de ATM, uma infecção na ATM. Irmão, mas era uma dor que, sabe assim, não é uma coisa comum, não é tipo uma dor de dente, é um negócio infernal. E não dá paz. Então, se tem uma coisa que tira a nossa paz, é dor, né? Então, imagina uma pessoa que, se ela tem uma dor física, ela não tem paz, imagina aqueles que estão doentes na sua alma, aqueles que estão doentes no seu espírito, né? O seu espírito, a sua alma está dolorida, está machucada. Então, também dói muito. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nesses tempos, nos curar das doenças da nossa alma, das dores das nossas almas, para que a gente viva em paz. Porque é melhor ter paz do que ter razão, né, Thelminha? Estávamos falando, é melhor ter paz do que ter razão. Então, em nome de Jesus, hoje novamente eu estou aqui, eu quero fazer uma meditação breve com vocês. A gente está meio que fazendo toque de caixa ao culto por conta do toque de recolher, que voltou de novo às 10 da noite. Então, a gente não quer atrapalhar os irmãos, então nós vamos tentar ser o mais breve possível, né? Em nome de Jesus, eu gostaria muito que vocês, se pudessem, abrissem a palavra do Senhor lá em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre decisões, sobre motivações, um devocional bem breve com vocês. 1 Reis, está lá no comecinho da Bíblia, depois do Pentateuco, alguns livros. Capítulo 19, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 9. Então, 1 Reis 19, versículo 9, que diz assim: Ali entrou Elias numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Elias, o que você está fazendo aí? E ele respondeu: Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram a tua aliança e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. E o Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou a rocha diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio, como uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele respondeu: Eu tenho sido muito zeloso, Senhor, dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Então o Senhor lhe disse: Volte pelo mesmo caminho por onde você veio. Vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú Ninsi como rei de Israel, e unja a Eliseu, filho de Safate, em Abel-Meoleá, porque ele te sucederá. Aquele que unge Eliseu, filho de Safate, Abel-Meoleá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Israel. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, eu fiz sobrar ainda 7.000, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram e não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas as bocas não o beijaram. Amém, queridos? Glória a Deus, que o Senhor Deus possa falar ao teu coração nesta noite. Nós clamamos: Senhor, fale ao coração dos teus filhos nesta noite. Não nos deixe sair daqui confundidos, mas que o Senhor possa confirmar no nosso coração aquilo que o Senhor tem para dizer. Que não seja a minha boca, que não sejam as minhas palavras, porque eu sei que eu não tenho nada para oferecer. Mas que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa convencer a cada um daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo. E que o Senhor possa completar a tua obra na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus.
uma história muito conhecida, né? A história de Elias e Eliseu, um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus. Talvez, se você não conhece a história, depois você lê lá na sua casa, ali, a partir do versículo, capítulo 16, 17, vai explicar a história de Elias, que foi um profeta levantado por Deus num momento muito conturbado, de muita idolatria, onde Jezabel era uma profetisa de Baal, que era um deus cultuado, né? Na época, e ela, por raiva do sacerdócio de Deus, ela mandou matar todos os profetas. Então tudo aquilo que era ligado a Deus, ligado ao sacerdócio, ligado à autoridade espiritual, ela pediu para excluir, para tirar tudo aquilo, para matar, né? Então Deus levanta Elias nesse momento de idolatria, de apostasia, de engano, justamente para combater esse espírito de Jezabel, né? Nós ouvimos falar muito sobre o espírito de Jezabel, a gente acha que Jezabel é a irmã que usa brinco, a irmã que usa batom vermelho, não tem nada a ver. O espírito de Jezabel, ele não é um estereótipo feminino. O espírito de Jezabel, ele atua sobre uma liderança, ele coage pessoas, ele coage liderança, para que então essa liderança não manifeste a glória de Deus. Então, isso é o espírito de Jezabel. E o espírito que estava sobre a vida de Jezabel estava coagindo os profetas. Então Deus levanta Elias para dar um fim nisso. E aí a Bíblia, se você for ler nos capítulos anteriores, vai ver que Elias, ele foi muito usado por Deus, realizou milagres, e ele foi lá e confrontou os profetas de Baal, né? 400 profetas, ele foi lá com aqueles profetas, lá no meio do monte lá, e aí ele fez um voto e falou para os profetas de Baal: olha, eu vou provar para vocês hoje aqui quem é Deus, né? Fez um confronto ali com eles, vamos ver quem é o Deus verdadeiro, o meu ou o de vocês. Então nós vamos fazer um altar, vamos oferecer o sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus verdadeiro. E aí a palavra do Senhor fala que os profetas de Baal ficaram lá horas e horas e horas clamando para que aquele fogo fosse descido do céu. Eles se martirizavam, pedindo para o Deus deles virem lá. Aí quando acabou o tempo deles, Elias chegou e fez uma simples oração: Deus, mostre para eles que quem é Deus aqui é o Senhor. E aí a palavra fala que desceu o fogo do céu e consumiu todo o holocausto que estava sobre aquele altar, e ainda diz que tinha água naquele altar. E naquela época, nós estamos falando de uma época de seca, de uma época que já fazia mais de 3 anos que não chovia. Então já arranjar aquela água já era um milagre, e consumir ela era outra mais ainda. Então a gente viu que ele foi muito usado por Deus. Depois que ele fez esse sacrifício e foi constado que Deus de Israel era o Deus verdadeiro, ele foi tomado de uma ousadia, ele matou todos aqueles profetas à espada, ele acabou com todo mundo. E aí a história nos conta que Jezabel, que era a rainha do reino, ficou sabendo dessa história. Mas quem esse cara é para matar todos os meus profetas? Pois mande um recado para ele e fala que vai acontecer com ele exatamente o que ele fez com os meus profetas. E a Bíblia fala que quando Elias ficou sabendo disso, ele teve medo. Ele não teve medo de 400 profetas, mas ele teve medo de uma mulher. Olha o poder que uma mulher tem. Ainda mais se ela é usada pelo Satanás, ela é poderosa mesmo. Mas ele teve medo de uma mulher que tinha um espírito maligno sobre ela. E aí eu estava de tarde meditando sobre isso, e o pastor falou assim: vê se você consegue trazer uma ministração hoje. Ele estava muito enrolado, teve audiência hoje. O dia foi bem conturbado, tivemos muitas notícias não tão agradáveis, então foi um dia muito conturbado. E eu falei: meu Deus, e agora? E na hora que ele falou, essa palavra nasceu no meu coração. Ela simplesmente surgiu no meu coração. E eu entendi que Deus estava querendo falar conosco sobre algumas coisas, né? Deus, ele estava querendo falar conosco sobre propósitos e vocações, né? O que Deus quer de nós, né? O que Deus tem nos chamado para esses dias. E eu quero usar muito a vida do profeta Elias para ilustrar isso. Inclusive, eu tenho um livro escrito, né, sobre a vida de Elias. Estamos aí em fase de publicação e o tema é O Seu Tempo Acabou. Porque, na minha concepção, Elias desistiu da vida dele. Quando ele está aqui na caverna, por 3 vezes, Deus vira para Elias e fala: Elias, sai dessa caverna, eu sou com você. Você venceu 800 profetas, porque depois veio mais 400 e ele matou de novo. Você matou 800 profetas e agora você está com medo da Jezabel. Quem é que está com você? O cara orou, fez descer chuva do céu. Elias, eu estou com você. A Bíblia fala que por 3 vezes o anjo chamou Elias e falou para ele: Elias, sai dessa caverna. Você está cansado? A Bíblia fala que Deus mandou corvo levar água e comida para ele. Tudo bem, Elias, eu sei que você está cansado, eu sei que você está com medo, você está ansioso, você está depressivo. Então descansa um pouquinho aí, come, porque você vai ter uma jornada muito longa. Aí Elias vira e fala assim: ai Deus, mas só estou eu aqui. Ai, eu sou tão zeloso pela tua palavra, só eu fiquei e não sobrou ninguém. E de repente Deus fala: Elias, eu estou te chamando pela 3ª vez, é isso que você quer? Ah, Deus, mas de novo essa ladainha, só sobrou eu, e não sei o que lá. Deus fala: tá bom,
Então você está dizendo para mim que você está renunciando àquilo que eu coloquei sobre a sua mão. Você não quer? Ok. Então você renuncia à sua vocação, mas o meu propósito eu não renuncio. Porque a vocação pode parar, mas o propósito não. Então você vai lá, pega Eliseu e unge ele profeta no seu lugar porque o seu tempo acabou. E acabou não porque eu quero Elias. Acabou porque você decidiu que você não quer mais. E Deus, irmãos, Ele respeita muito a nossa opinião. Deus, Ele é um Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão, tudo de bom, que se a gente decidir que a gente não quer, Ele não faz. Se nós trancarmos o nosso coração para Ele e decidir que nós não queremos andar com Ele, Ele nos respeita de uma maneira tão soberana que não tem briga. Mas a gente também não vai colher daquilo que Ele tem para nós. Nós também não vamos desfrutar daquilo que Ele tem para nós. É como um pai. Quando você decide falar assim, eu não vou mais morar na casa do meu pai, eu não quero mais nada com ele, eu não quero direito à herança dele. Então não adianta você reclamar se você não receber as coisas que seu pai pode te oferecer. Então você precisa entender que tudo está nas suas mãos. Elias, ele estava cansado, ele lutou com todos os profetas, e quando ele ficou sabendo daquela história de Jezabel, ele estava cansado, ele estava entristecido, ele estava ansioso, né? E ele estava cansado, e ele optou por renunciar ao seu ofício. Sabe por quê? Porque o cansaço, ele embaraça a visão, e ele compromete o propósito. Então todas as vezes que nós estamos cansados, a nossa visão vai ser embaraçada. É por isso que o anjo virou para ele e falou assim, Elias, entra, come, dorme e descansa, porque você está cansado. Até isso o Senhor respeita. Deus, Ele não é um Deus que quer que a gente faça as coisas loucas, aloprado. Ele não é um Deus que quer resultado. Ele quer a nossa vida. Então, se nós estamos cansados, Ele fala, olha, para um pouquinho, descansa, relaxa, vai rever a sua vida primeiro, depois a gente volta e conversa. Mas Elias, ele entendeu, ele pegou esse cansaço, esse embaraço da visão dele, e ele tomou para si como se fosse um brinquedinho de pelúcia. E ele ficou remoendo, Deus, mas eu estou aqui, mas eu fui tão zeloso pela sua palavra, não sobrou nenhum profeta para me ajudar, não sobrou ninguém. Aí Deus vira para Elias e fala, Elias, você está por fora. Ainda tem 7.000 que não se dobraram, porque o propósito é meu, não é teu. O propósito é meu, Elias. Enquanto você está aí lamentando, chorando, enquanto você estava lá matando os profetas de Baal, eu estava guardando 7.000 profetas. E a palavra do Senhor fala que Deus usou um eunuco. Antes de acontecer tudo isso, Deus usou um eunuco. Quando Jezabel deu uma ordem para poder matar todos os profetas, esse eunuco foi usado por Deus para esconder esses profetas nas covas. Então ele abria covas, ele abria buracos na terra e escondia esses homens. E ele alimentou durante anos esses homens com pão e água, para que eles não morressem. Porque esse eunuco já era temente a Deus, ele já sabia do propósito de Deus. Então enquanto ele estava lá lutando, fazendo as coisas, Deus estava guardando outros profetas. Porque Deus tem propósito. E Deus trabalha com pessoas específicas, no tempo específico, para propósitos específicos. Então Deus, já sabendo que Elias ia, cansar, falou, Elias, existe 7.000. Sabe por quê? Porque quando a gente está cansado, a gente só olha para o nosso umbigo. Quando a gente está cansado, só a gente que tem problema. Já reparou isso? Quando a gente está cansado, só eu tenho problema. Mas se você soubesse do que eu estou passando, e o que eu estou passando? E o que o nosso vizinho do lado está passando? Todos nós temos uma contenda, um problema. Nossa, se nós fôssemos contar o que aconteceu nessas 2 semanas, vocês iam chorar com a gente. Tanta coisa, só na família o que aconteceu, dava um filme, não dava não? Umas coisas loucas que acontecem. Mas, queridos, eu não posso deixar isso embaraçar a minha visão. Porque eu tenho um propósito. Eu fui comissionada para um propósito. E eu decidi não parar. Quando eu escrevi esse livro de Elias, foi exatamente numa fase muito difícil da minha vida, de depressão, síndrome do pânico, aquela coisa toda, que eu olhava para a vida de Elias e eu me sentia muito parecida com ele, e a vontade que eu tinha era de parar, era de ficar na caverna, de ficar quietinha no meu canto. E eu falava, meu Deus, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir passar por isso, eu não vou suportar, né? Eu não vou suportar. E Deus falava, a decisão está na sua mão. Se você quiser ficar na caverna, você pode ficar, mas se você quiser continuar, quem vai ser o seu suporte será eu. E eu disse para o Senhor, eu não sei como, eu não tenho força. Eu não tenho força, eu não... Sabe, irmãos, foi uma fase tão terrível da minha vida que eu achava que eu ia morrer, ou definitivamente eu ia ser internada no manicômio. De tanta tribulação, de tanta dificuldade, de tanto que a minha mente, de tanto abuso, de tantas, coisas que estavam acontecendo na minha vida, que eu pensei que eu não ia suportar. E a minha oração é, Deus, eu não quero desistir, mas eu não aguento mais. Eu não suporto mais, eu não quero parar, eu não quero ficar na caverna, mas eu não tenho mais força. E Deus fez comigo a mesma coisa que Ele fez com Elias. Ele mandou corvo, Ele mandou pão e Ele mandou água. E Ele me sustentou, Ele falou, o seu tempo agora é de descansar.
Mas ficar na caverna ou não vai depender de você. Então é só um tempo de descanso. E eu catei aquele tempo de descanso, aproveitei o máximo que eu pude. Me levantei e falei, Deus, eu não quero ficar nessa caverna. E Deus, graças a Deus, tem me levantado todos os dias. E todos os dias é uma luta diária. Não pensa que resolveu o problema. Todos os dias é uma luta contra mim mesma, contra a minha mente, contra a minha ansiedade, contra a minha depressão. Todos os dias é uma luta contínua. Mas eu decidi não ficar na caverna. Eu não vou ficar lá. Eu não vou deixar que o cansaço embarace a minha visão, estrague o meu propósito. Porque a vocação ela até pode ser renunciada, mas o propósito não. Deus tinha um propósito e era acabar com o espírito de Jezabel. Então se Elias não estava disponível, Deus ia usar Eliseu. E uma coisa que é muito interessante, né? Porque Deus ele trabalha de uma forma muito conjunta e muito ordenada. Então ele fala, beleza, eu te levantei como profeta, você já sabe todo o esquema aí que você tem que fazer. Você não quer? Só que o negócio não é bagunçado assim não, você não vai ficar dormindo aí nessa caverna não. Vai lá, vai ungir Eliseu no teu lugar, vai treinar Eliseu, porque quando a gente lê, logo no capítulo 20, vai falar sobre a história de Eliseu. Parece que, tipo assim, foi rapidinho, né? Eliseu acabou, ficou ali e tal. Não, foram mais de 3 anos ali, ó. Eliseu junto com Elias ali, aprendendo o ofício, até que Deus levasse Elias para o céu. Ah, Elias não foi salvo? Elias não foi para o céu? De forma nenhuma, queridos. Isso não compete à salvação. Isso nada tem a ver com a salvação. Tem a ver com o chamado. Eu acredito, lendo essa passagem, que Elias ele parou na metade. Deus não era para parar naquele tempo, não era para fazer só aquelas obras, tinha muita mais coisa para fazer, mas ele decidiu parar. Isso não impediu que ele fosse amado, usado por Deus, salvo por Deus, mas ele decidiu que ele não estava mais disponível. E todas as vezes que você se coloca como indisponível para Deus, Deus não tem o que fazer com você, porque Deus ele nos respeita. Então, querido, tem muito mais a ver com o propósito do que com a vocação, né? Renunciar ou avançar está nas suas mãos. É você que decide o que você vai fazer, né? É você que controla. E existem consequências para os dois lados. Existe consequência se você parar e existe consequência se você avançar. É bem verdade que nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar dificuldades, mas a palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco. Jesus falou que ele teria que ir para o céu, mas ele não nos deixaria órfãos, ele deixaria o Espírito Santo, que é o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso professor, o nosso ajudador. A palavra do Senhor fala que quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele deu a ordem para os discípulos e falou, olha, vai fazer discípulos e eu vou estar com vocês até a consumação do século. E aí a palavra vai falar lá em Marcos 16, que Deus ele ia colaborando com o trabalho dele. Então quando você está debaixo da direção de Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou, no propósito que Deus te chamou, Deus ele vai colaborando com você. Deus vai colocando pessoas do seu lado. Deus vai abrindo portas que você jamais poderia imaginar. Deus vai trazendo recursos na sua mão. Deus vai te dando inteligência para fazer as coisas que você não sabe de onde vem. É o Senhor. Porque quando você está alinhado, quando você é um com Ele, querido, não tem como. Salmos 25 fala que o Senhor trilhará o caminho para aqueles que o temem. Sabe o que é isso? Quando você teme a Deus, Deus não deixa você errar. Ainda que você queira errar, Deus fala, opa, ele é tão temente a mim, ele me ama tanto que eu não vou deixar ele errar, peraí, ó, vai pra cá, vai pra lá. Às vezes você fala, nossa gente, por que essa porta não deu certo? Por que esse carro não deu certo? Por que esse negócio não deu certo? Por que tal situação não deu certo? De repente era o Senhor aplainando a sua vida, dizendo, não é isso que eu quero pra você. Não é o momento agora. Se eu deixar você entrar por esse caminho, você vai pagar um preço alto lá na frente. Então agora eu vou tirar você desse caminho, porque Deus trilha o caminho para os seus. Então se você é temente a Deus, se você anda na presença de Deus, se você tem o Senhor como primeiro lugar na sua vida, fique tranquilo, o Senhor não vai deixar você errar os seus passos, porque é isso que Ele fez com todos os seus profetas. Pedro não errou seus passos, Paulo não errou seus passos, o próprio Cristo fez tudo certinho como tinha que fazer. Então descansa no Senhor, só tema Ele, porque não adianta querer que Deus trilhe os seus passos se você não deixa Ele comandar a sua vida. E é aí que está o segredo, porque às vezes nós queremos que o Senhor trilhe a nossa vida, mas nós não queremos se deixar ser dirigidos por Ele. Aí fica complicado, querido, aí fica muito complicado. Então você precisa deixar Deus agir. Então Deus Ele conta com todos nós. Deus ele conta com todos, mas ele só pode usar quem está disponível. Ele só pode usar quem se predispõe. Então quando Deus virou para Elias e falou, vai lá e unge Eliseu e profeta no teu lugar, é porque Deus já tinha olhado o coração de Eliseu e visto a disponibilidade que ele tinha para o reino. Tanto é que ele vira para Elias e fala assim, Elias, eu vou te seguir, deixa só queimar as carroças, deixa só queimar os bois, as juntas de bois, despedir da minha família, porque eu vou te seguir.
E às vezes a gente olha, lê essa passagem e a gente não entende o contexto. Mas quando ele está dizendo isso, ele está dizendo para Elias o seguinte: Elias, eu estou indo queimar as carroças, eu estou indo queimar as juntas de bois. É para eu não ter um plano B. Deixa eu queimar as carroças, Elias, porque se eu deixar as carroças e os boi lá, quando o negócio apertar, eu volto para minha casa de novo, porque ela tem comida, ela tem dinheiro, ela tem conforto. Elias, eu vou vender tudo, eu vou queimar tudo, eu vou vender tudo, que é para eu não ter para onde voltar, que é para eu não ter plano B. E se eu me arrepender, eu não tenho o que fazer, eu tenho que continuar olhando para frente, porque se eu olhar para trás, eu não tenho mais nada. Era isso que Elias estava dizendo para ele. Você está disposto a não ter plano B? Eu fui obrigada a não ter plano B. Deus me ensinou muito com essa história. Porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora, no sentido de sempre prever o meu futuro, de organizar. Então eu nunca era pego de surpresa, eu já tinha o meu ano todo planejado, eu sabia os cursos que eu ia fazer, os investimentos que eu ia fazer, eu já sabia a casa que eu ia comprar, eu já sabia se eu ia vender ou trocar de carro, eu tinha tudo planejado, eu tinha tudo na minha mão, nada me pegava de sobreaviso. Ah, estourou um negócio aqui. Eu já tenho um conselho para isso. Ah, mas eu tinha sempre uma carta na manga. Eu tinha sempre como dar um jeitinho na coisa. Até que Deus foi tirando a carroça. Tirou as carroças de lá, tirou a carroça do conforto, do trabalho, do emprego, dos investimentos. Ele foi tirando de tudo, porque ele tinha um outro propósito comigo. E ele foi tirando porque ele sabia que enquanto eu tivesse aonde me escorar, eu ia ficar escorada. Ele sabia que se ele não tirasse todas as escoras, eu não ia me levantar. E Deus fez isso comigo, tirou todo o plano B, plano C, todos os planos, e me deixou num único plano, o dele. Que é perfeito, que é agradável. E que eu falo uma coisa para vocês, irmãos, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com tudo que eu passei, que só Deus sabe, que eu nem sei como que eu estou viva até hoje, eu faria tudo de novo. Só para estar debaixo da vontade dele, só para estar debaixo do propósito dele, só para estar alinhada com o propósito dele, só para Deus olhar e falar, olha, Deus fala no Salmo 101 que ele procura os fiéis da terra. Eu faria tudo de novo, só para que Deus olhe do céu, me encontre e me ache como uma pessoa que é fiel a ele. Eu faria tudo, sabe por quê, querido? Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não tenho mais um projeto pessoal. O meu projeto pessoal é fazer o projeto pessoal de Deus. Eu não tenho mais um sonho, eu tenho desejos, é claro, porque nós somos seres humanos. Mas eu não tenho mais um sonho, aquela coisa toda como eu tinha antigamente, de montar a empresa tal, de levantar recursos, fazer tantos investimentos, a juntar tantos bilhões em tanto tempo, e aquela coisa frenética do mundo corporativo, aquela coisa toda. Eu tinha um sonho, mas tudo isso, quando eu conheci o verdadeiro Cristo, porque vir para a igreja, querido, sabe, não é você ter uma vida com Deus. É muito mais que isso. As pessoas, elas podem 20 anos estar na igreja e não conhecer a Cristo. Eu falei isso para vocês esses dias, das lives que eu estou fazendo no Instagram. Eu fiz uma enquete se as pessoas conheciam sobre Jesus. Todo mundo falava que conhecia Jesus. Aí eu perguntei, vocês sabem qual era a missão de Jesus na terra, na primeira e na segunda vinda? Ninguém sabia. E era tudo crente, pessoas da igreja. Então como é que as pessoas vêm para a igreja e elas não conhecem o Cristo que elas servem? Elas não sabem nada, tipo assim, eu tô porque eu acho legal, porque eu acho bonito, porque eu aprendi na escola que Jesus é legal, mas elas não conhecem. Aí quando você começa a ter intimidade com o Senhor, quando você começa a entender quem é Cristo, quando você começa a estudar as Escrituras e saber o amor dele por você e o que ele fez por você, querido, você renuncia a tudo, você larga tudo, seu dinheiro não tem mais valor, sabe, os seus bens materiais não tem mais valor, você larga tudo, porque agora o meu sonho é o sonho dele, e a palavra de Deus diz que o sonho dele é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito que desde Gênesis o propósito é que o amor de Deus fosse colocado no seu coração, que você entenda que Deus, ele te ama tanto, que ele enviou o Filho dele, que renunciou à tua vontade. O próprio Cristo, todo-poderoso, mesmo sendo Deus, veio como homem, e ele renunciou à vontade dele, porque ele era Deus, ele não precisaria vir à terra, mas ele renunciou à sua vontade humana. Ali Filipenses vai falar que ele se esvaziou, se entregou e morreu em obediência até morte de cruz. Então se Jesus renunciou aos seus desejos, aos seus prazeres, quem somos nós para não renunciar? Eu digo uma coisa para vocês, querido, vale a pena. Eu não me arrependo em momento algum de tudo que eu larguei, de tudo que eu renunciei, de tudo que eu abandonei. Só
para ter intimidade com Ele, só para estar perto dEle, só para entender quem Ele é, sabe? Não é estar na igreja, não é estar fazendo as coisas aqui, mas é entender o Cristo revelado, entender o mistério de Deus, sabe, queridos? Deus tem muito mais para você do que vir à igreja, do que vir num culto, do que trazer um dízimo, do que fazer alguma coisa dentro da igreja. Ele tem muito mais. Ele tem um chamado específico para você. Ele quer te envolver no projeto da salvação do mundo e da terra. Mas Ele precisa que você esteja disponível. Ele conta com todos. Mas Ele viu ali em Eliseu um coração disponível. Um coração disponível para cumprir o teu propósito. E aí existem aqui alguns pontos sobre estar disponível. Porque existem pessoas que falam: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu estou aqui, conta comigo. Mas quando você diz eis-me aqui, sabe o que você está querendo dizer? A mesma coisa que Eliseu. Eu não tenho para onde voltar. Se der ruim, eu vou ter que dar um jeito, porque eu não tenho para onde voltar. Estar disponível para Deus, primeiro, é se arriscar. O Evangelho não te dá garantias. Jesus te dá garantia na salvação, mas garantia de coisas, o Evangelho não te dá garantias. Jesus falava para os discípulos: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O Filho do Homem, o próprio Deus, Ele não tem onde reclinar a cabeça. Mas Ele diz também que se nós estivermos nele e Ele estiver em nós, tudo aquilo que nós pedimos nós vamos receber. Ele também diz que nós não estaríamos sozinhos, mas Ele estaria conosco. Então estar disponível é se arriscar, é não saber o dia de amanhã. É como eu faço todos os dias. Eu levanto cedo, tomo meu café e vou para o escritório, fico até a hora do almoço, estudando, meditando. E todos os dias eu pergunto: Deus, qual é a de hoje? Porque todo dia é um negócio diferente. Eu não sei, eu não tenho mais o plano da minha vida, eu não tenho mais o governo dela. É Ele quem decide agora o que vai acontecer. Então estar disponível é se arriscar. É se arriscar. Estar disponível é renunciar. E aí que o bicho pega, é aí que o filho chora e a mãe não vê. Quer renunciar, e renúncia é aquilo que é bom. Já viu a pessoa que renuncia aquilo que ela não gosta? Eu não gosto de jiló, então eu não vou renunciar ao jiló. É igual as pessoas falam assim: eu vou fazer jejum, né? Eu vou fazer jejum. Esse tempo atrás eu fiz jejum de carne, todo tipo de carne. Então eu fiquei, acho que uma semana sem comer carne, alguma coisa assim. Não lembro direito o tempo que eu fiquei. E aí o Hugo falou: tem um negócio de soja, né? Carne de soja, que é igual, não sei o que. Aí eu fui pesquisar. E o pessoal falou: nossa, é muito parecido com carne e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei assim: e que renúncia é essa? Que eu troco a carne pela soja? Eu troco a coca pelo suco? Eu troco o bife pelo ovo? Renunciar, querida, é renunciar, é doer na carne. É igual o jejum, sabe assim? É renunciar. Toda Páscoa eu faço um jejum de 40 dias. Toda Páscoa. E geralmente eu vou mudando, mas eu sempre tiro o café. Porque vocês sabem que eu sou a louca do café. Eu amo café, eu não bebo nada, queridos. Eu não bebo vinho, eu não bebo suco, eu não bebo refrigerante, eu não bebo isotônico, eu só bebo água e café, ponto. É a única coisa que eu gosto de beber, só. E água de coco quando eu tô na praia, ponto. Não bebo mais nada, de vez em quando um chazinho à noite, mequetrefe para dar um sono, mas não sou fã também não. O negócio é café e água, então eu faço, geralmente eu renuncio. E quem gosta de café sabe o quanto é difícil você ficar uma semana. Eu não fico nem um dia, quem dirá 40 dias. Mas eu sempre faço, por quê? Porque eu renuncio a minha carne, porque eu quero algo maior do que isso. Então, se você dizer para Deus que você está disponível, você tem que entender que você vai renunciar. Renunciar à sua vontade de ficar em casa no domingo à noite e vir para o culto. Renunciar a vir direto do trabalho. A maioria que vem direto do trabalho está cansado, está com sono, está com fome. Poderia estar em casa. Não é errado, não é pecado, é justo. Mas renunciou à sua vontade para estar aqui. Você acha que Deus não vai responder? Você acha que Deus não olha esse tipo de coisa? Deus olha, querido. Aquele que renuncia à sua vontade e fala: olha, eu vou fazer isso aqui. Aquele que renuncia de repente à vontade ou um recurso que você tem para ajudar alguém que está precisando. Queridos, Deus olha isso. E se você disser que você está disponível, então você precisa estar pronto a renunciar. E renunciar aquilo que te dói, não é renunciar aquilo que você não gosta. Se você está disponível, você precisa entender que você precisa se sujar para cuidar da noiva. Eu disse isso esses dias na internet, né? Tem muita gente falando da igreja, mas a maioria das pessoas que falam da igreja não estão aqui. Não estão aqui se sujando. Porque estar aqui é se sujar, querido. É você se sujar pelo seu próximo.
É você se sujar para ajudar a fazer as coisas do reino. É você levar nome de um monte de coisas por causa do evangelho de Cristo. Sabe assim? É você padecer pelo nome de Cristo. Era isso que os apóstolos faziam. Sabe? Eu acabei de ler o livro de Atos e eu acho fantástico. Se vocês quiserem ler, ali vai falando sobre Paulo, de toda a artimanha que Paulo tinha, de todas as coisas que ele fazia. E eu acho tão lindo aquilo, irmãos, porque Paulo, ele sabia que ele ia apanhar. Ele sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele ia tomar um couro. Ele sabia, mas ele foi. Ele foi porque ele falou, eu não tenho mais a minha vida preciosa. Eu tenho uma missão, eu tenho um sonho. O meu propósito é levar o evangelho aos gentios. Então, para mim, pouco importa se eu vou morrer ou se eu não vou morrer. Um pouquinho antes, quando ele entrou na Grécia, fala que ele tomou um couro lá na Grécia, fingiu de morto. Quando ele viu que não tinha mais ninguém perto dele, ele levantou e foi pregar o evangelho de novo. Porque o seu propósito, ele é maior. O propósito fala sempre mais alto do que o seu medo, do que a sua ansiedade. Então, se você se colocar disponível, você precisa entender que você precisa se sujar. Você precisa sujar suas mãos, arregaçar a manga e dizer, eu estou aqui para o que der e vier. Não importa se vão falar, não importa se vão me criticar, não importa o que vão fazer, porque nós precisamos entender que ninguém pensou o que Cristo passou na cruz por nós. Será que a gente para pensar as dores que ele sofreu? Queria dizer, eles não estavam como Deus, ele estava como homem. Ele estava 100% como homem. A humilhação que ele passou, todas as dores que ele padeceu, sabe? Justamente para atrair a noiva para ele. E hoje a gente vê pessoas que não querem se... Não, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada não, porque eu quero minha vida livre. Eu ouço tanto isso das pessoas, não, eu não quero me comprometer com a igreja, porque eu quero estar livre o dia que eu quiser viajar, o dia que eu quiser fazer minhas coisas. Como se servir na igreja você nunca mais pudesse fazer nada. Não, querido, há tempo para todas as coisas. Mas aprenda que se sujar com a noiva é você estar aqui, ó, fazendo parte do corpo. Vai dar problema? Vai, porque onde tem gente tem problema. Aonde tem gente tem dificuldade, porque você pensa de um jeito, eu penso do outro, o outro pensa do outro, mas não tem problema. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo e o corpo se completa. Já viu cabeça andando sozinha por aí? Já viu rim funcionando, perna andando sozinha? Não tem, porque ela precisa de um corpo para que isso aconteça. E isso acontece aqui. Essa engrenagem rola no corpo. Quando nós estamos unidos, mesmo com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com os nossos pecados, a gente funciona em harmonia, porque a gente se completa. Então esteja disponível para se sujar pela noiva. E esteja disponível a trabalhar. Não por um propósito seu, mas por um propósito que vai muito além daquilo que Deus reservou para você. Daquilo que você pensa para você. Porque Deus, ele reservou algo muito além. O que Deus tinha para Elias era muito maior. Ele abriu mão, ele renunciou. Então Deus chamou Eliseu. E a Bíblia fala que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. E eu acredito que não era para Elias ter parado naquela hora. Ele tinha ainda muita coisa para fazer, mas ele decidiu parar. Ele desistiu, ele cansou, ele se abateu. Ele olhou mais para a circunstância do que para aquilo que Deus tem. E Paulo fala que nós temos que olhar para o alvo. O alvo é Cristo, porque se a gente olhar para a nossa situação humana, nós vamos parar, nós não vamos ter força, querido. Nunca foque, peça, ore todos os dias para que o Senhor não deixe que você tenha olhos carnais apenas, mas que o Senhor, ele sempre te dê um olho espiritual, uma visão espiritual, para você enxergar além do que Deus tem para você. Porque se a gente ficar só olhando as coisas dessa terra, querido, no ano que nós estamos vivendo, que só tem morte, que só tem desemprego, que só tem doença. Se nós olharmos para isso, é por isso que o Brasil já estava em primeiro lugar, como o país mais ansioso do mundo, agora está em primeiro mesmo. Agora está em primeiro do primeiro do primeiro. Porque é o dia inteiro naquele raio daquela televisão maldita. Ou ouvindo só coisa que não presta, desliga aquilo, querido, desliga. Principalmente se for Rede Globo, Band News, desliga aquela porcaria. Minha professora de física falava que aquilo ali era uma caixinha de formar idiotas. Ela falava isso, sei lá, uns 20 anos atrás, quando eu estava ainda no colégio. Há 20 anos atrás, uma professora japonesa de química virava e falava para mim, isso aqui é uma caixinha de formar idiotas. E dava livro na gente. Ó, é isso aqui que você tem que ter. Você tem que ler isso aqui, ó. E dava livro na gente. Naquela época ela já falava pra gente ligar a televisão. Hoje não tem nada que presta, querido. Se quer ver televisão, vai ver Netflix. Vai ver coisa que distrai a sua mente. Tudo aquilo que você coloca para dentro de você é aquilo que vai te alimentar. Tudo aquilo que você traz para dentro de você é o que vai se alimentar. Então, se você coloca ódio, se você coloca medo, se você coloca inveja, se você coloca rancor, é isso que você vai ser. Agora, se você coloca paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, fé, bondade, graça, é isso que vai te sustentar. Jesus já nos ensinou que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Acabou. Coloca Jesus sobre a sua vida e Ele vai te sustentar. Então eu quero deixar essa palavra para vocês. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de ficar na caverna, mas a decisão está nas tuas mãos.
É você que decide o que você quer. Deus, Ele não vai te amaldiçoar, Ele não vai te castigar. Ele não fez nada disso com Elias. Mas você não vai desfrutar daquilo que Deus tem reservado para você. Porque Deus, Ele quer contar com todos, mas Ele só pode usar quem está disponível. Amém, queridos? Então fique de pé nesta hora, em nome de Jesus. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Deus falou muito comigo na tarde de hoje, meditando nessa palavra. Foi um insight, assim, eu estava limpando a cozinha, limpando os negócios lá de gordura, que eu resolvi fazer torresmo hoje. Foi gordura para todo lado. Todo lado tinha gordura, que parecia que eu estava com capa de solda ali para mexer, aquele trem, espirrou tudo. Eu estava limpando e na hora essa palavra veio na minha mente e graças a Deus eu creio que é o Senhor que quer falar conosco sobre isso. Então, quero orar por você nesse momento, pedir para que o Senhor Ele te dê clareza, né, querido? Mas mais que eu orar para você, sabe, queridos, mais do que eu orar para você, que você tenha um relacionamento diário com Deus. Que você busque em Deus o que Ele quer para você. Porque eu posso vir aqui orar por você, mas Deus Ele não vai falar para mim o que Ele vai fazer com você. Porque a vida é sua. Então você precisa buscar em Deus o que Ele tem para você. O que Deus quer de você. Se você está passando por uma situação que você não está entendendo na sua vida, questione ao Senhor. Não é pecado questionar Deus. Isso é uma ideia da igreja romana, que a gente não podia questionar os líderes, não podia aprender a Bíblia, era tudo em latim para ninguém entender. Isso é passado. Isso é uma influência maligna que tinha sobre os romanos naquela época, porque eles sabiam que a palavra é vida. E se as pessoas conhecessem a palavra, elas seriam transformadas. Elas sairiam daquele cativo, daquele jugo que tinha sobre o Império Romano. Então eu quero dizer para você, Jesus morreu na cruz do Calvário e a Bíblia fala que o véu foi rasgado de alto a baixo, nos dando livre acesso. Então agora você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de ninguém para chegar a Deus, porque Jesus já fez esse trabalho. E ninguém vai a Deus senão por Ele. Então tem esse hábito de todos os dias perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? Ele vai responder, queridos. Ele vai responder, tenha certeza disso. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Obrigado por este período, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Obrigado, Deus, porque o Senhor sabe do nosso coração. Nós muitas vezes não entendemos o que nós temos que fazer. Muitas vezes a gente não entende como é que as coisas vão acontecer, nós temos medo, nós damos mais vazão, Senhor, às nossas preocupações. Mas, Deus, nós clamamos, Senhor, nos ajuda a entender o teu propósito. Deus, eu não quero parar, eu não quero entrar para a caverna, eu não quero ficar lá, Deus, mas o Senhor, Pai querido, precisa nos ajudar. Precisamos de força, precisamos de direção, precisamos, Senhor, ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Não nos deixe parar, não nos deixe esmorecer. Eu oro pelos Teus filhos que estão aqui nesta noite. Abençoe a vida de cada um, Senhor, que se disponibilizou para estar neste lugar. Se eles estão aqui é porque eles desejam, Senhor, eles anseiam ouvir a Tua voz, então fale com eles, confirme aquilo que eles estão pedindo. Se pessoas aqui estão pedindo orientação, direção ao Senhor, que o Senhor fale com eles nesta noite. Não deixe que eles saiam daqui da mesma maneira que eles entraram. Dê sonho, dê visão. Use, Senhor, a maneira correta para os teus filhos entenderem que é o Senhor falando. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que eles estejam disponíveis. Eu oro para que eles estejam disponíveis para as pessoas que estão nos assistindo pela internet, que haja disponibilidade, que haja renúncia, que haja, Senhor, um propósito muito maior do que os nossos sonhos, que é fazer a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a trilhar, ó Deus, aquilo que o Senhor projetou para nós. Senhor, nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, porque muitas vezes queremos, mas não temos força, queremos, mas não sabemos nem como começar. Deus, nos orienta nesta noite, nos dá, Senhor, a direção do Teu Espírito, porque queremos estar em um só lugar, no centro da Tua vontade. Deus, e eu faço aqui, ó Deus, uma oração. Nós não queremos ficar na caverna, nós queremos prosseguir. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cumprir o Teu propósito, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.